Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, concurseiro. Paramos em tipos de classificações, estamos falando de administração de materiais, eu sou o professor Marco Ferrari, você não esqueceu de mim, com certeza. Sonhou comigo com administração de materiais, tenho certeza disso. Então vamos seguir em tipos de classificação. Estávamos falando da possibilidade de fazer ou comprar, ou seja, horizontalização, eu poder comprar o máximo possível, ter o máximo de parceiros, ou verticalização, comprar o mínimo possível e fabricar tudo na minha própria empresa. Agora a gente vai falar da dificuldade de aquisição. A classificação de dificuldade de aquisição ela tem várias outras subdivisões entre elas. Fabricação especial, ou seja, difícil de chegar, longo, ou talvez ela é um artesanato, ou seja, o meu pedido não está uma pronta entrega, eu preciso que esse fornecedor tenha o entendimento de que isso demore 6 meses, às vezes, para fabricação daquele produto, daquele bem, daquele material. Escassez no mercado, são poucas as pessoas que ofertam, é facilmente dado como vendido todas as unidades, esse produto que eu tenho, que eu preciso. Sazonalidade, normalmente a gente está falando de frutas, a gente está falando de produtos que dependem de determinadas características que variam de acordo com o ano. Então, esse produto tem dificuldade de aquisição pelo fato de que ele só tem uma oferta sazonal. Monopólio, tecnologia exclusiva. E se só uma organização, só tem um fornecedor que me fornece esse tipo de matéria, então, querendo ou não, eu sou escravo dele, então eu também tenho que entender e classificar esse produto como um produto especial, porque eu tenho que fazer uma boa relação com esse fornecedor, uma vez que eu não tenho para quem correr se ele não quiser mais me vender. Uma logística exclusiva, ou seja, aquele produto que é dado como perigoso, aquele material que é dado como perigoso, ele tem uma logística exclusiva, para eu tirar o combustível. Muitas vezes as máquinas dentro das organizações, das empresas, são a diesel. Então, para eu tirar o diesel de determinado lugar e entregar em outro, eu preciso de uma logística diferenciada. Mais que isso, importações. As importações a gente sabe, principalmente no Brasil, elas exigem um carinho específico, porque tem burocracias, tem agências reguladoras que regulam essas importações, então é um tipo de material que tem que ter um carinho, então por isso ele é classificado como dificuldade de aquisição. Ou seja, fabricação especial, pense em prazos, pense em artesanato, escassez no mercado, pouca oferta, poucas organizações que o ofertam, sazonalidade, ele sofre uma queda, uma mudança, uma alteração na sua oferta de acordo com o ano. Monopólio é uma tecnologia exclusiva, só aquela organização tem aquele produto. Uma logística exclusiva, um material perigoso, um material perecível, um material crítico, no qual eu tenho que ter um carinho, uma atenção especial na hora de transportar ou de acessar esse tipo de material. Ou importações, a gente está falando da Gerdau, a Gerdau importa o metal da China, então ela tem que ter um processo, uma diretoria interna que lide com esse tipo de dificuldade. Além, o mercado fornecedor, ele tem 3 tipos. Ele pode ser um mercado nacional, fabricado no próprio país, um mercado internacional, fabricado fora, ou um mercado em processo de nacionalização, ou seja, ele ainda é fabricado fora, porém ele está se inserindo no mercado nacional. Tranquilinho até aí. Bom, a administração de materiais, como eu disse anteriormente, se divide em diversas funções. A função de compras, recebimento, estocagem, armazenagem, movimentação e entrega. Lembra, a movimentação está aqui, mas a gente pode entender ela também como um fluxo aqui embaixo, de um para o outro. Vamos além. A função de compras. A função de compras, é claro, ela tem o objetivo de abastecer a empresa e tem 5 requisitos básicos. A qualidade do material, ou seja, é um material de boa qualidade, eu tenho que consumir e comprar um material bom. A quantidade correta, no prazo anterior ao que eu vou necessitar o uso, ou seja, eu não posso pensar, preciso para ele para o dia 5, eu vou comprar chega no dia 10. Vou ter 5 dias que eu vou estar perdendo dinheiro na minha organização. Então, vamos pensar no dia 3, que máximo no dia 4, se chegar um atraso, cheguei lá. Menor preço e condições de pagamento. Esses 5 são os requisitos básicos em conjunto: qualidade, preço, quantidade, prazo de entrega e condições de pagamento. É importante que a organização tenha bem claro esses 5 requisitos para que ela possa exigir uma qualidade na correta quantidade, no prazo de entrega correto, num bom preço, no caso, no menor preço dentro desse parâmetro, e nas condições de pagamento que a organização pode fazer. Tem um caráter estratégico, porque é fundamental que a gente tenha uma boa relação com os fornecedores para que a gente possa ter benefícios posteriores. Então, normalmente o setor de compras, ele está
ele está ligado no setor de negociação. Então, essa possibilidade de negociação com os fornecedores pode diminuir o custo do produto, que pode dar mais lucro para a organização. A gente tem alguns conceitos importantes que podem ser cobrados na sua prova, que é o ECR, que é o Efficient Customer Response, que significa resposta eficiente ao consumidor. O que é isso, gente? Quando o distribuidor e o fornecedor trabalham em conjunto a fim de ter o melhor produto possível. O que é isso? Quando uma organização te pede um feedback, o que ela está querendo de ti? Uma informação para que ela possa prestar o melhor serviço ou entregar o melhor produto para ti. Quando ela recebe esse feedback, se esse feedback dizer respeito a algum dos materiais que ela compra de alguém, ela vai chegar para esse fornecedor e vai dizer, olha, eu acho que vocês podem melhorar o processo de vocês assim. Isso é o ECR, é a resposta eficiente ao consumidor. E eu vou dar a volta para o consumidor também. A gente já falou com o nosso fornecedor e a gente vai otimizar esse processo. O EDI, que é Electronic Data Interchange, que significa troca deste fluxo informacional, desse ECR, só que via rede. Ou seja, eu tenho tudo interconectado e eu posso estar acessando isso e alimentando com as informações durante período em tempo real. Co-markership também é uma relação de parceria entre o fornecedor e o receptor dessa matéria, e o consumidor, no caso. Muitas vezes, eu como consumidor, vamos pensar na Gerdau novamente, eu uso esse exemplo porque eu gosto bastante, a Gerdau às vezes financia projetos das empresas chinesas que extraem metal para poder extrair com melhor qualidade. Bom, é a Gerdau investindo na empresa chinesa, mas pense bem, se a empresa chinesa extrair com melhor eficiência, menos custo e melhor tempo o metal, é bom para a Gerdau ou não é? Então, no fundo, ela pode estar investindo fora da empresa. Porém, dentro do processo produtivo, ela acaba investindo no seu produto final. Vamos além. As funções de compra, como a gente já falou, de horizontalizar, comprar de todo mundo, ou verticalizar, produzir tudo, ela vem com uma lógica de um cálculo. Para produzir, eu faço um cálculo, que é o custo para eu fabricar, o custo fixo mais o custo unitário de produção, mais vezes a quantidade. E o custo para comprar é simples. Custo para comprar, custo unitário para aquisição, vezes quantidade. Se eu tenho a função do custo para comprar maior do que a função do custo para produzir, vou fazer o quê? Vou produzir. Se custa mais para mim comprar a produzir, eu vou produzir. Se custa mais para mim produzir a comprar, eu vou comprar. É muito claro, a gente choca essas duas equações. Dificilmente vão lhe cobrar as equações, não cobram muito, mas é bom a gente ter esse entendimento. Quando é muito caro para a empresa produzir, ela compra. Quando é muito caro para a empresa comprar, ela produz. Então essa é a lógica. A gente tem os custos fixos, não tem dependência com a quantidade, e os custos variáveis dependem da quantidade. Então é interessante a gente entender muito mais do que a gente decorar essa questão. Por que eu vou escolher horizontalizar, comprar de todo mundo? Porque é caro para mim ficar produzindo todos os produtos que eu vou precisar. Por que eu vou escolher verticalizar? Porque é muito mais caro para mim, para eu comprar, do que para eu produzir. Então eu vou produzir. E aí a gente volta aqui naquele conceito que a gente já falou. Verticalização, produz internamente. Pensa num prédio grande porque ele produz muito. As vantagens, eu tenho independência, eu não dependo de nenhum fornecedor, ou dependo de poucos fornecedores, porém, eu tenho um alto investimento e uma estrutura gigantesca. Imagina uma organização que pode só fazer metal, se ela resolver fazer metal, cafezinho, o almoço dos funcionários, tudo, ela vai ter um alto custo de investimento, vai gerar muito dinheiro, vai ser muito difícil de gerenciar. Por isso que atualmente a gente visa muito a horizontalização. As organizações atuais, elas horizontalizam muito mais, porque elas compram tudo que não for do core process, tudo que não significar o que eu sirvo é isso. Então, o resto eu não quero nem saber, eu só quero comprar. Só quero comprar. Porque tem uma redução de custos. É muito mais fácil uma empresa que só vive daquilo ter uma tecnologia de ponta daquele produto do que eu que faço muitas coisas. É aquela base, quem sabe de tudo, no fundo, não sabe de nada. Então, as desvantagens, no caso, é uma maior dependência de outras organizações. Porém, hoje em dia a gente vai falar muito mais de horizontalização, vocês vão ver muito mais horizontalização nas empresas de hoje do que a própria verticalização. Passamos por compras, recebimento. Recebimento, vão cobrar de vocês um processo. Primeiro que o recebimento é uma filtragem. A primeira chegada do produto, chegou esse copinho plástico para mim, chegou um lote deles, se eu rejeitar eu já vou comunicar ao setor de compras. Olha gente, aquele estoque que vocês estão esperando
de copinhos de plástico foi rejeitado. Por quê? Eu vou receber o material, checar ele, vou conferir ele com a nota fiscal, é realmente um copo plástico, vou pegar as especificações, quantos são, se é realmente para a gente, qual é a quantidade, vou olhar se ele está intacto, se é exatamente o produto que eu pedi, avaliar o peso dele, o material que na nota fiscal tem 5 quilos, aqui estão 5 quilos, é um material de plástico, é exatamente esse, então fazer essa avaliação e vou conferir se foi cobrado no frete exatamente o peso que foi entregue. Isso é fundamental. Se a empresa tiver um controle de qualidade de recebimento, importante isso. Se a empresa tiver um controle de qualidade de recebimento, a gente aguarda a aprovação do controle para depois enviar o almoxarifado. Porque só depois que aprovar que a gente vai poder estocar. Se a gente não aprovar, comunica ao setor de compras para que eles façam uma nova remessa ou entrem em contato com o fornecedor. Então o recebimento tem um processo, um to-do. Esse to-do que vão lhe cobrar. Receber o material, conferir a nota, verificar as informações, conferir as quebras ou falhas, avaliar o peso do material, conferir o peso e afins. Se debruça sobre esse conceito, sobre esse processo, você vai ver que não é difícil não. O que é almoxarifado, Marcos? Você fica falando de almoxarifado, eu não sei. Conceito simples para que a gente possa entender o que é almoxarifado. É um importante setor da empresa, sejam públicas ou privadas, o lugar destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno. Esse é o almoxarifado. Na sua casa, provavelmente, você tem uma dispensa. A dispensa é onde você estoca os seus produtos de alimentação, muito provavelmente. Você tem um guarda-roupa na sua casa, onde você estoca as suas roupas. Pense que isso é uma espécie de almoxarifado. Você pode não organizar da forma tão necessária, porque também são poucas, é só você. Mas isso é um almoxarifado, um lugar na empresa onde, da forma correta, da forma devida, a gente organiza os produtos que são destinados para uso interno. Funções de recebimento. Entrou na organização, conferi de acordo com o controle de qualidade de entrega e encaminhei. De recebimento e entrega e encaminhei para o almoxarifado. Encaminhei no almoxarifado, é a função de armazenamento ou estocagem. O estocagem vem da palavra estoque, tudo aquilo que é reservado para ser utilizado em tempo oportuno, podendo assim significar poupança ou previsão. Ou seja, se eu estocar da maneira correta, souber exatamente onde ele está, quando eu precisar eu pego e supro a parte da empresa que precisar, isso vai significar poupança de tempo, poupança de recurso. Só que a gente entender que estoque vem da palavra inglesa e o que significa isso? É o conceito de estocagem, que é estocar. É guardar aquele produto que você tem na sua casa, no lugar certo. Lá está escrito assim, evitar se colocar em local onde abrigo de sol e luz. Então você sabe que o leitinho não pode ficar na beira da janela, porque vai pegar sol nele e ele vai apodrecer. Você tem que botar ele em determinado local. A água, se você quiser ela gelada, você vai botar dentro da geladeira. Isso é estocagem. E você faz uma pequena estocagem na sua casa. Agora imagine uma organização gigantesca, quantidade de produtos, e a fidelidade que você tem que ter com um produto e com a estocagem deste. Então, isso é estocar. Existem alguns problemas numa organização grande no que diz respeito à quantidade de produtos a estocar. Departamento de compra vai querer sempre altos níveis de estoque, porque quanto mais eu compro, mais barato é o preço. Então, para ganhar no preço, ela vai falar para o almoxarifado assim, gente, vamos estocar muito desse produto porque o preço está bom na quantidade tal. Já o departamento de vendas também vai querer outro nível de estoque, porque se eu tenho sempre para pronta entrega, eu consigo ganhar o cara na venda. O departamento de produção vai querer alto nível de estoque para produção não parar nunca. Então, o departamento de produção também quer alto nível de estoque. Porém, o departamento financeiro também não quer que seja um estoque gigantesco, porque o estoque significa dinheiro parado. Então, são esses três batendo nesse financeiro. Então, você tem que ter essa percepção. Compras, vendas e produção querem estoque alto. Financeiro quer estoque baixo. Não baixo no sentido de não ter em estoque, mas o estoque necessário, que a gente chama de estoque mínimo. As análises de estoque, de inventário, ou seja, análise de inventário é quando eu vou inventariar algo, significa que eu vou contar o quanto eu tenho para saber quanto eu tenho na minha empresa daquele produto. Ele se dá de 4 formas. O inventário físico, ou seja, eu vou lá e vou contar 1, 2, 3 e vou marcar quantos produtos eu tenho no estoque. Os inventários gerais, para toda a empresa e conta tudo que tem. Isso se faz normalmente nas grandes organizações uma vez por ano, para que elas, normalmente no período de férias, elas param um período e aí todos os almoxarifes vão lá e vão contar quanto tem de cada produto.
O inventário permanente, ou seja, eu tenho o meu registro de entradas, eu tenho o meu registro de saídas e eu tenho o meu estoque. Eu vou fazendo os abatimentos e as entradas com aquele estoque que eu já tenho, que já foi contado. E os inventários rotativos, ou seja, hoje a gente vai contar só caneta, amanhã a gente vai contar só papel, depois a gente vai contar só caderno, e a gente não precisa parar a produção e pode fazer contagens rotativas de cada produto. Marco, qual delas eles usam mais? Todas. Todas no seu devido tempo. Eu tenho um inventário físico, ou seja, eu conto tudo, um geralzão, parei toda a produção e sei quanto eu tenho. Com base nesse geralzão, eu vou fazendo os abatimentos de saídas e as entradas, e eu faço os inventários rotativos durante o período para que eu possa ter noção se a gente está casando ou não com o que foi inventariado no início. Alguns problemas podem ocorrer, a prova vai cobrar de vocês quais são eles, mas não precisa entender muito disso não, é só entender que existe, no contábil eu digo que tenho R$500 em garrafas de cerveja, e no meu físico eu tenho só 450. Então onde que aconteceu esse erro? Onde aconteceu esse erro? Então essa discrepância do estoque físico com o estoque contábil. Discrepância entre registro, Cardex pode cair na sua prova. Cardex nada mais é do que o registro. Pense, o registro em um certo lugar onde está registrado que lá eu tenho 500 garrafas de cerveja, isso é um Cardex. Sem dúvida. Cardex, registro, nada mais que isso. Então lá no meu registro, no meu computador, diz que eu tenho 500 garrafas de cerveja, porém no físico, na quantidade real, eu só tenho 480. E aí, onde foram parar essas 20? Foi uma falha de contagem? Então, ou é contábil, questão de respeito a valor, ou é em registro mesmo, questão de respeito à unidade. Além disso, trabalhando com armazenamento e estocagem, a gente tem que dividir os tipos de produto dentro do estoque. Esses produtos podem ser matéria-prima, ou seja, é produto básico, é o metal da Gerdau, consumo proporcional à produção, quanto mais eu produzir de prego, mais metal eu vou precisar. Produtos em fabricação, ou seja, aqueles que estão na meia da fase produtiva, o prego que é desse tamanho tem que ser desse, o prego que falta a cabeça, uma coisa do gênero, esses são os produtos em fabricação. Os produtos semi-acabados, eles estão parados, porém eles só precisam de algum acerto. Eles só precisam ser acertados de determinada forma. No processo produtivo do McDonald's, os semi-acabados são aqueles que o sanduíche está pronto, só falta botar dentro da caixa. É um produto semi-acabado. Os produtos acabados, quando você entra no McDonald's, você vê lá os lanches que já estão prontos, eles estão estocados ali. E os estoques de material indireto, ou seja, aqueles que não têm necessariamente relação com a produção em si. Eles não são matéria-prima, porque eles não dizem respeito diretamente à produção, não estão em fabricação, não são semi-acabados e tão pouco acabados. São produtos que o cafezinho na Gerdau é um material de indireto, não tem relação direta com a produção. Técnicas para gestão de estoque. O famoso last in, first out. Dificilmente utilizado no Brasil. O último a entrar, o primeiro a sair. Pouco utilizado, pouco utilizado. O último produto a chegar no estoque é o primeiro a ser comercializado, muito utilizado em estoques de ampla movimentação. É quando se movimenta o estoque, praticamente ele se renova todo. Então eles botam o primeiro que está na lista, mas o primeiro e o último eles têm uma diferença de tempo de praticamente minutos. E o método mais conhecido, que é o first in, first out, o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Ou seja, o primeiro item que entra na linha é o primeiro que vai ser substituído. Você vai lembrar de novo no McDonald's, que quando o cara vem do lado de fora, ele coloca o sanduíche naquela maquininha que desce. É um first in, first out? Não. É um último a entrar, primeiro a sair? Também não. Ele não pega lá de cima, ele pega o de baixo. Então existe uma noção de tempo. É isso aqui, preço médio. O custo do sanduíche ali parado é muito alto para a organização, porque ele é perecível. Então, se eu não vender aquele sanduíche na hora, eu vou estar perdendo dinheiro. Então, eu vou naquele sanduíche que está mais tempo pronto. Ele está mais tempo pronto significa que ele tem que ser vendido logo, porque se ele não for vendido logo, eu vou estar perdendo esse sanduíche. O first in, first out é muito comum em locais onde a gente precisa do produto fresco. Produto fresco, em feiras. O produto que chega ali é o primeiro a sair porque as pessoas estão aguardando a fruta que é fresca, ou a salada que é fresca, ou algo do gênero. E o preço médio é quando o custo daquele produto em estoque é muito alto, então ele vai ser o primeiro a ser ofertado, logo de cara. Os conceitos fundamentais para estoque, isso é para a gente se debruçar um pouquinho e estudar. Estoque é a acumulação de recurso, estoque mínimo, a quantidade mínima que deve constar no estoque para cobrir possíveis atrasos. Se eu sei, é um estoque de segurança, então esse é o estoque mínimo. Eu não posso ter menos do que 50 canetas, porque a gente ocupa 50 canetas em uma semana e é exatamente uma semana o tempo que ele demora para entregar.
Então eu preciso ter mais do que 50 canetas. Então meu estoque mínimo é maior que 50. Tempo de reposição é o tempo entre eu perceber que faltou caneta e a caneta chegar na mesa da pessoa. Esse é o tempo de reposição. Pense num restaurante, a pessoa percebe que faltou determinado material no buffet e é o tempo que eu vou ter para repor aquele material no buffet. Esse é o tempo de reposição. Ponto do pedido é quando eu tenho o estoque mínimo mais a quantidade consumida vezes o prazo de entrega. Ou seja, eu sei que eu demoro 1 mês para comprar computadores. Exemplo clássico. E eu uso durante 1 mês 5 computadores. O ponto de pedido é quando eu tenho 5 computadores mais 1 mês. Ou seja, eu vou usar todos aqueles 5 computadores, eu preciso pedir mais 10. Por que mais 10? Porque é os 5 que eu vou usar no mês conseguinte, mais os 5 de segurança. Porque se eu não fizer esse pedido, eu vou chegar no que a gente chama de ruptura de estoque. Quando eu não tenho estoque, a gente vai ver mais para frente. Conceitos importantes de estoque. Ruptura de estoque é o deles. Giro de estoque, é o que eu falei para vocês. O valor consumido no período, ou seja, o produto, a quantidade daquele produto por um determinado período, e o estoque médio do período, eu vou saber qual é o giro de estoque. Pode cair na sua prova, é isso? Vamos supor que eu consuma 50 canetas num período de 10 dias. Isso significa que nesse período de 10 dias, o meu estoque se renovou 5 vezes. Ou seja, eu renovei 5 vezes esse estoque. Eu zerei o estoque e renovei, zerei o estoque e renovei em 5 vezes, é um número alto. Isso é para você entender o que é o giro de estoque. É um cálculo simples, mas você tem que saber ler esse cálculo. 50 por 10, simplesmente a gente vai chegar ali e vai perceber que a gente renovou aquele estoque 5 vezes durante o período de 10 dias. Vamos lá. Curva ABC, aquela curva que a gente já falou lá, sobre os custos na garrafa de vodka e na cerveja. Ruptura de estoque é quando eu chego no estoque igual a zero. É o trauma de qualquer gestor de estoque. Lote econômico de compra é aquele lote que eu tenho certeza que não vai ser desperdiçado e que vai ser extremamente bem utilizado. É a compra certa. É o que tem o menor custo total. Por que custo total? É o custo de compra mais custo de armazenagem, que é o mais econômico que eu posso comprar. Eu não vou gastar dinheiro e não vou perder material. Então, exatamente, esse é o lote econômico de compra. E o estoque máximo é o estoque mínimo mais o lote econômico de compra, ou seja, é a perfeição. Eu tenho um estoque de segurança, mais a quantidade que eu vou comprar daquele produto para que eu possa fazer uso no determinado período. Outros conceitos importantes de estoque é o famoso just-in-time, é uma estratégia japonesa na aplicação de competição industrial, que é o quê? Se falta, eu compro. Se falta, eu compro. Se falta, eu compro. Por quê? É a melhora contínua. Eu sei exatamente quanto falta daquele produto para eu precisar comprar exatamente na hora certa. Tem que ter uma fidelidade muito grande. Melhora a eficiência, reduz gastos e desperdícios. Outro conceito é o Kanban. Essa aqui é a cara de um Kanban. Kanban nada mais é do que um cartão que pode ser virtual, pode ser no computador, como pode ser físico, para que a gente controle os fluxos produtivos. Ou seja, eu sei que era para estar aqui, agora está aqui. Esse verdinho aqui, por exemplo, significa que ele tem que ser feito. Amarelo, que significa que já está feito. Amarelo, que está em processo de produção. E vermelho, que sofreu algum problema. Né? Então, aqui eu estou em espera, o andamento e finalizado. Então, se tem algum problema, bota em vermelho. Aí tu percebe que não, ó, esse aqui está com algum problema. Ou é urgente. Então, o vermelho é para que a gente possa entender. O Kanban nada mais é do que um cartão de sinalização. Nas grandes empresas você vai encontrar logo que você entrar no sítio produtivo, você vai encontrar do lado um Kanbanzinho que vai dizer exatamente em que parte do processo produtivo está aquele determinado material. Função de movimentação é desde o processo de entrada, é a checagem do material, é o direcionamento e a movimentação entre os setores da organização. Pense assim, um material que evapora no transporte, se eu vou transportar ele para longas distâncias, ele vai ser evaporado, então eu vou perder daquele material, então eu tenho que saber exatamente como ele tem que ser transportado para evaporar o mínimo possível. Se eu vou mudar de um almoxarifado para o outro, qual vai ser o custo desse transporte importante? Essa movimentação pode ser interna ou externa. Interna, ou seja, dentro da própria organização, tiro essa cadeira daqui e boto aqui. Ou externa, tiro essa cadeira daqui e levo para uma outra filial da escola. Então é uma movimentação interna. Importante, não agrega valor. Eu não agrego valor no meu produto final se ele for bem transportado. Porém, eu corto custos. Cortou custos, aumenta a eficiência. Aumentou a eficiência, o pessoal do diretor financeiro vai gostar. Então, a movimentação é o detalhe. E esse detalhe pode fazer a empresa aumentar a sua eficiência. Função de entrega é o final. Ou seja, depois de definido o comprador, a gente tem que estudar a melhor forma de entrega.
Hoje em dia, algumas organizações estudam a experiência de entrega. Se você é proprietário de um Mac e foi comprar na loja da Apple, você sabe o que eu estou falando. Se você comprou uma bolsa da Louis Vuitton, você sabe do que eu estou falando. Na hora que ele vai lhe entregar a bolsa, ele explica como é que a bolsa funciona. Na hora que ele vai lhe entregar o Mac, ele abre o Mac, ele deixa que você tenha experiência com aquele Mac. Então a entrega do produto é o último passo da administração de materiais. A partir disso, é com o cliente. Desde que ele chegou na sua empresa, até ele passar pelo processo produtivo e agora ele foi entregue. Então a administração de materiais compreende exatamente isso. O primeiro momento do produto na empresa, que é a compra, e o último momento do produto na empresa, que é a entrega. O que o cliente deseja, no momento em que o cliente deseja, na quantidade especificada, dentro dos padrões exigidos. Essa é a razão de ser da entrega. A entrega tem que ser o que ele deseja, no momento em que ele quer, na quantidade que ele quer e dentro dos padrões de qualidade que ele quer. Falamos de qualidade anteriormente, então a entrega é quando eu vou dar para o cidadão, vou entregar a ele o que ele quer e no momento que ele quer, na quantidade que ele quer, exatamente da forma e dos padrões que ele exige. Vamos fazer um pouquinho de questão, vamos trabalhar isso. A professora Amanda Lentes, que é a professora de vocês, falou que a melhor forma de gravar é fazendo questão. Então, já que ela falou, vamos fazer assim. Analista administrativo CESP. A ação de gestão de estoques tem como objetivo garantir a entrega de material para suprimento ou de produto para venda que esteja acomodado e reservado para ser entregue quando houver solicitação. Certo? Essa, pessoal. Pensa em casa um minutinho. Pensa. Gestão de estoques, qual é o objetivo? Entregar o material para o suprimento, ou do produto para venda, que esteja acomodado e reservado para ser entregue quando houver solicitação. E aí, qual é a função da administração de materiais? Não é na hora oportuna, na quantidade oportuna e na qualidade oportuna? É, né, pessoal? Se eu estou precisando daquele material agora, ele tem que chegar na minha mão. Essa é a função da gestão de estoques. A gestão de estoques existe justamente para isso, para que a gente possa ter o suprimento dos materiais necessários, exatamente na hora que a gente precisar. É maximizar o efeito lubrificante do feedback, ou seja, planejamento de produção com a realidade de produção. Gestão de estoques está pautada na previsão de consumo, ou seja, eu sei o quanto do produto vai ser vendido ou vai ser utilizado no processo produtivo, então eu vou suprir na hora certa. Mais que isso, mais uma questãozinha. Uma das metas da gerência financeira, lembra que a gente falou disso? É a minimização dos estoques. Para a gerência de vendas, ao contrário, é desejável um estoque elevado para melhor atender os clientes. O que a administração, o que a gerência financeira quer? Baixo estoque, um estoque just in time, um estoque enxuto, para que eu tenha pouco dinheiro parado. E o que a gerência de vendas quer? O contrário, bastante para poder atender a demanda na hora certa. Então, exatamente, gerência financeira, minimização, gerência de vendas, alto estoque. Certinho, galera. Agradeço, deixei aqui meu e-mail, caso você tiver alguma dúvida, professormarcoferrari@gmail.com. Um abraço e bons estudos. Até mais.